Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Isaías 54. Isaías 54. Esse tema fascinante. Tenho certeza que Deus tem muita coisa a falar com vocês esse ano em cima desse tema. Eu estou na versão revista e corrigida. Eu quero ler com você a partir do verso 1. A partir do verso 1. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças, alarga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordará a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejas habitadas nas cidades, as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e será chamado o Deus de toda a terra. Pai de amor e Deus bendito, sabemos que Tu estás neste lugar, sabemos que Tu se moves neste lugar, ó Pai. Passeia entre nós, dá-nos olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma mente que entende, um coração que recebe a verdade da Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, abre a porta da palavra e fala conosco, ministra aos nossos corações e dá-nos a revelação para a Tua palavra nesse tempo de hoje, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. O que mais se ouviu nas redes sociais nesses últimos dias da virada foi previsões de dias difíceis. Foi previsões de caos, previsões de catástrofe. Só que na visão de Deus não há espaço para derrota. Na visão de Deus não há espaço para a catástrofe. Na visão de Deus, da catástrofe Ele faz um testemunho, do caos Ele faz uma vitória, da adversidade Ele faz uma conquista. Então, no projeto de Deus, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. Todas as coisas. Quando eu olho para esse texto de Isaías 54, eu entendo que é o desejo de Deus sobre toda a terra, é o desejo de Deus sobre a igreja, é isso que Deus espera do seu povo na terra. Alarga, expande, estenda, alongue. Quando nós olhamos para o projeto de Deus para a igreja, nós entendemos que dias difíceis formam homens fortes. Foi nos dias difíceis que Deus levantou no Egito um homem chamado Moisés. Foram dias difíceis de Israel que Deus levantou um Davi. Foram dias difíceis que Deus levantou na Judeia um Salvador, um Redentor. Então nós temos que entender que dias difíceis levantam homens fortes, e nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem. Não tem coisa mais importante na vida de um homem do que participar do mover de Deus, e nós precisamos seguir a nuvem. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Nós precisamos entender qual é o projeto de Deus para a igreja na terra nessa reta final. Qual é a visão de Deus para a igreja? Quando eu olho para esse capítulo 54 do profeta Isaías, eu entendo que o capítulo 54, ele é um capítulo correlato do capítulo 32. E lá comigo no capítulo 32, versículo 18, o texto nos diz assim: e o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque, a cidade será inteiramente abatida,
bem-aventurados vós, que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Quando a gente olha para o capítulo 32, a gente vê que era um projeto de Deus, era um sonho de Deus, era uma visão de Deus, era um planejamento de Deus. Mas quando o profeta chega no capítulo 54, o profeta na verdade já está dizendo uma realidade, não mais um sonho, não mais um planejamento. E eu quero declarar nessa noite do começo do ano uma abundância de salvação, uma abundância de prosperidade, uma abundância de sabedoria, uma abundância de conhecimento. Que coisa linda vermos que o temor do Senhor será como tesouro. O temor do Senhor será na verdade o princípio de todas as coisas. Então quando chegamos no capítulo 54, chega o tempo da execução, chega o tempo de colocar em prática aquilo que era um ideal, aquilo que era um sonho. Deus levanta pessoas na terra para sonhar os sonhos dele. Deus levanta homens e mulheres na terra. Agora, enquanto é um sonho, é um projeto, enquanto é um sonho, é um planejamento, enquanto é o sonho, é na verdade uma idealização. Mas quando chega o tempo da execução, os verbos mudam. Quando chega o tempo da execução, a prática muda. Então, voltando agora para o capítulo 54, nós observamos que o texto começa com o verbo cantar. E cantar, quando eu volto para o original, é haná no hebraico. Haná significa dominar o canto, gritar de alegria, dar gritos retumbantes, dar gritos altissonantes. Um segundo verbo que existe ainda no versículo 1 é exultar, e exultar é patash. Patash significa levar a romper, explodir, irromper. Mas ainda no capítulo 54, verso 1, existe o verbo exclamar. E exclamar é tishahal. Tishahal significa gritar estridentemente, urros a ponto de relinchos de cavalo, exultar, alegrar, gritar. Mas quando chega no versículo 2, ele começa uma sucessão de verbos, e o primeiro verbo é rachab, e rachab no hebraico significa alargar, ser amplo, ampliar, ficar grande, aumentar, espaçoso. Esse primeiro verbo, rachab, o Senhor quer colocar nas suas mãos algo espaçoso, algo grande, algo tremendo. Mas a minha proposta nessa noite é falar do segundo verbo, estender. E estender no original é natá. E natá no hebraico significa esticar, estirar, ou ainda mais, influenciar os que estão ao seu redor. Estender para influenciar quem está à direita, quem está à esquerda. Deus não quer que a bênção seja só para você, mas Deus quer que a bênção se estenda aos que estão ao seu redor. Empurrar para um lado, empurrar para o outro. Estender, esticar, estirar, influenciar. Mas ele coloca um terceiro verbo, alongar. E alongar no hebraico é arak. Arak significa ser longo, prolongar. E um quarto verbo, firmar. E firmar significa atash. E atash significa fincar, prender, estabelecer fundamentos, estabelecer alicerces, estabelecer a raiz, plantar a raiz. Quando a gente olha para esses 4 verbos do versículo 2, a gente vê o projeto de Deus para a igreja. E se nós somos igreja, é o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus tem um ano que Ele quer ampliar na tua vida as tuas conquistas, que Ele quer fazer esticar os teus sonhos, elastecer os teus sonhos, que Ele quer fazer você influenciar por onde você passar. Lá no capítulo 32, lá
lá no capítulo 33, o profeta teve uma visão de como seria. É impossível você chegar num lugar se você não tem uma visão. É impossível você conquistar algo se você não sonhar com algo. Aquilo que era profecia, aquilo que era sonho, chegou no capítulo 54, agora é realidade. E na realidade, profeticamente, o Senhor está te dizendo nessa noite: estica, alarga, estende, alonga, firma as estacas, firma os fundamentos, porque você vai influenciar a tua esquerda, você vai influenciar a tua direita, você vai influenciar quem está à sua frente, e você vai influenciar quem está atrás de você, porque aquilo que te alcançou, tem que alcançar e beneficiar todos que estão ao teu redor. Agora você vai realizar aquilo que lá atrás era uma profecia. Você acha que o que você está vivendo hoje, ninguém gerou antes? É impossível você viver algo hoje sem alguém ter gerado. Você acha que o que você está vivendo hoje, ninguém sonhou antes? Antes de nós vivermos a vontade de Deus, existe uma semente. Antes de nós vivermos a vontade de Deus, existe um sonho, existe um planejamento. E nós temos que entender, no reino espiritual, as coisas são construídas através da palavra. Tal qual imaginou na sua mente, assim se torna. Tal qual imaginou na sua mente, assim é. As coisas são construídas através de um sonho, através de uma visão, através de uma palavra. Meu amado, Deus não é incoerente de te dar um crescimento sem antes te colocar no espaço para o crescimento. Antes de Deus criar o homem, Deus criou a provisão. Antes de Deus colocar o homem num jardim, Deus colocou ali flores, Deus colocou ali frutos, Deus colocou ali vegetais, Deus colocou ali ervas, Deus colocou ali todas as provisões que o homem necessitava. Então nós temos que entender, Deus está nos chamando para empreendermos coisas grandes para Ele. Deus está nos chamando para empreendermos coisas maravilhosas. Deus está desafiando a igreja a viver um novo nível de expansão, um novo nível de alargar, de ampliar, de conquistar. Agora nós temos que entender que quanto mais a gente alarga, mais responsabilidade vem, e nós temos que entender que nós precisamos nos preparar para crescer. Deus não é incoerente. E Ele não vai te dar um crescimento sem que você tenha estrutura, sem que você tenha fundamento, sem que você firme as tuas estacas. Então, quando Ele fez o jardim do Éden, Ele colocou ali frutas, Ele colocou ali verduras, Ele colocou ali legumes. E aí então no sexto dia, Ele coloca o homem como coroa da criação, porque a provisão já estava lá. Como foi falado agora no momento da oferta, você já recebeu, você está dando porque você já recebeu. Aprenda a reconhecer o que Deus já fez, aprenda a reconhecer o que Deus já deu, aprenda a reconhecer que é impossível. Deus nunca vai pedir o que você não tem. Ele pode até pedir tudo, mas Ele vai pedir o que primeiro Ele te deu. Primeiro Ele nos deu para depois devolvermos a Ele, para que nesse processo nós vivamos um ciclo. Deus nos deu essa revelação desses livros de escola de sabedoria financeira. E eu estava compartilhando com os pastores ali no gabinete. Nós temos irmãos que são dizimistas fiéis, mas a hora que eles começaram a fazer esse curso, a hora que eles começaram a ler esses livros, Deus quintuplicou aquilo que eles já tinham de bênção, aquilo que eles já tinham de provisão, e eles estão vivendo um novo nível, um novo patamar, porque as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e nem jamais chegou ao coração do homem,
homem são as que Deus tem preparado para a tua vida. As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou para você. Primeiro Deus prepara, para depois Ele te lançar. É importante a gente entender, assim como Ele fez o jardim, primeiro Ele levou o povo a conquistar o território com Josué, para depois Ele levantar uma nação com Davi. Então, nós temos que entender que o verso 3, ele é consequência do verso 2. Transbordará para a direita, transbordará para a esquerda, e a sua descendência possuirá as nações. O plano de Deus é nação, o plano de Deus é reino, e Deus quer estabelecer o seu reino na terra. Deus não quer que a igreja fique estagnada, que a igreja viva acomodada. Deus não aceita que você fique numa acomodação. O que Deus espera é a ideia de crescimento. O que Deus espera é que você estique, que você alargue, que você desenvolva, que você amplie. Então esticar é não ficar satisfeito com o que você já tem, não ficar satisfeito com o que você já está vivendo até aqui, mas estender a tenda da tua habitação. Sempre há oportunidade para crescimento, sempre há oportunidade para avanço. Agora, o que acontece na casa do Senhor norteia o que vai acontecer na tua casa. O que acontece sobre a cabeça é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, da cabeça à barba, da barba até a orla de suas vestes. Meu amado, se a casa do Senhor cresce, Deus quer que a sua casa cresça. Se a casa do Senhor prospera, Deus quer que a sua casa prospera. Prioriza o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que Deus ensinou o profeta Joel: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Eles chegaram em Israel, eles viram o templo destruído, a nação quebrada, a nação falida, e eles priorizaram as suas casas, e Deus começou a dizer através do profeta: olha, vocês trabalham muito, mas colhem pouco, vocês comem, mas não se saciam, bebem, mas não se fartam. Por quê? Porque vocês estão priorizando a vossa casa. Mas a partir do momento que você aplicar o seu coração aos caminhos do Senhor, aí vem Jesus e diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que você prioriza o reino, as demais coisas são consequência. A partir do momento que você prioriza o reino, a bênção que começa na casa do Senhor, ela se estende até a tua casa, e a tua casa será uma extensão daquilo que Deus está fazendo na casa dele. A tua casa será a extensão da bênção de Deus, da vitória de Deus. Quando eu olho para esse capítulo 54, eu vejo interessante os verbos que são de ação própria, os verbos que são de ação humana, não são verbos para os outros. Ou seja, não espere o cumprimento desses verbos da parte de Deus. Esses verbos são ações humanas: canta, exulta, exclama, alarga, estende, alonga e firma. É tudo verbo de ação humana, porque através da ação humana, a ação divina é garantida, a ação divina ela está estabelecida. Então, se você fizer o que está no verso 1 e no verso 2, o resultado é o verso 3: transbordará à direita, transbordará à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Aquilo que era limite passa a ser ultrapassado. Aquilo que era, na verdade, o teu raio de atuação começa a entrar no superlativo, e o seu crescimento passa a ser transbordado. O resultado é uma obra bem feita. O resultado, a obediência à palavra de Deus, é você viver na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ampliar, estender, crescer, desenvolver de
tal maneira que você chegue a transbordar. Isso me lembra dessas 4 medidas que Jesus disse, das 4 medidas da colheita, ou seja, para abençoar não só a nossa vida, mas abençoar aos que estão ao nosso redor, abençoar as futuras gerações. O desafio de Deus é colocar em nós a mentalidade que nós não nascemos por acaso, que nós não estamos passando por essa terra sem propósito, mas que nós nascemos com uma missão e nós passamos por essa terra com um propósito, e esse propósito é que você estenda, que você alarga, que você estique, que você alongue aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem que esticar, você tem que estender para abençoar todos que estão ao seu redor. Deus está prometendo que se nós nos dedicarmos de tal maneira, Ele diz: estenda, alongue, estude, se prepare, e se prepare de tal maneira que possa ser excelente em tudo que você está fazendo, porque então transbordará. Muitas vezes nos impressionamos com o tamanho do crescimento que Deus está nos dando, mas quando eu olho para o que o profeta Isaías está dizendo nesse capítulo 54, não se acomode ao tamanho da tenda que Deus já te deu. Não fique confortável com o tamanho do que Deus está colocando nas suas mãos. Deus espera ainda assim que você estenda e que você alargue. Ele espera que você cresça além daquilo que Ele já te colocou nas mãos. Ele espera que você faça bons e firmes fundamentos, que você firme as suas estacas para poder transbordar à direita e à esquerda. Se nós olharmos para a Bíblia e nós fizermos um estudo dos homens e dos contextos que Deus mandou estender, primeiro deles foi Abraão. Abraão, amplia o lugar da tua habitação. Outra tradução diz: estende o lugar da tua habitação. Mas o Senhor também disse algo paralelo a Moisés: Moisés, estende a tua mão, toma a vara e estende a vara. Deus ordenou a Moisés diversas vezes: estende a mão, estende a vara, estende. Por quê? Porque o que Deus quer fazer é além do teu limite, é uma extensão, é você estender. Agora, nunca vai haver crescimento sem haver resistência, nunca vai haver crescimento sem haver oposição, e eu ainda acrescento: todo crescimento gera crises, mas a crise não é para nos paralisar. A crise é para nós extrairmos aprendizado, a crise é para nós aprendermos a superar a adversidade. Então, toda a expansão da obra de Deus vai ter oposições, mas, meu amado, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e a oposição foi dada para ser vencida. O Golias que se levantou para afrontar a nação de Israel foi para tirar de trás das malhadas um garoto chamado Davi, um matador de gigantes. Se não fosse Golias, Davi teria passado por essa terra como um pastor de ovelhas, mas o Golias, meu amado, foi aquele que promoveu Davi. Então aprenda a discernir. Existem obstáculos e oposições que é para despertar em você o potencial que Deus já colocou. Existem obstáculos e oposições que é para trazer à tona aquilo que Deus depositou no teu interior. Deus está dizendo a você: eu coloquei diante de você um espaço para a expansão daquilo que eu quero fazer neste lugar, daquilo que eu quero fazer nessa terra. Se você aceita a proposta de empreender algo grande para Deus, então Deus começa a investir em você, Deus começa a te dar sabedoria, Deus começa a te dar estratégia, Deus começa a te dar direção, Deus começa a te dar os passos para que você possa possuir, conquistar e levar a tua posteridade a possuir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Quando nós olhamos para a história dos avivamentos,
nós vemos que eles aprenderam a ampliar, estender, alongar e firmar. Quando nós olhamos para a história dos avivamentos, nós vemos tantas adversidades, tantos problemas, nós vemos tanta resistência. O problema é que a nossa geração, na verdade, é uma geração que por qualquer coisa para. Não. Deus não te chamou para parar no meio da conquista. Deus não te chamou para paralisar diante da oposição, diante das adversidades. Meu amado, você nunca será conhecido pelos problemas que você passa, mas você será conhecido pelos problemas que você vence. Essa semana eu estive estudando um pouco do avivamento de Evan Roberts, 1904, 1905, mas o que me chamou a atenção do magnífico avivamento, como Deus fez no país de Gales, é sensacional, é espetacular. Mas havia uma mulher chamada Pandita Ramabai. Pandita Ramabai, ela nasceu na Índia. E ela nasceu debaixo de um sistema de hinduísmo. Seu pai era um dos líderes hindus para a nação da Índia. Você sabe que a Índia vive debaixo de castas, e uma casta não pode se misturar com outra casta. Os brahmanes, na verdade, eles não podem se misturar com outras castas, com outras classes dentro da Índia, dentro da nação. E ela, na verdade, como mulher, ela não poderia estar decorando e memorizando os escritos hindus, mas seu pai obrigava ela a memorizar os escritos hindus, e ela assim desenvolveu uma cabeça sensacional, ela assim desenvolveu uma inteligência fora da média, fora do comum. Seu pai fazia chamada oral para saber se ela tinha memorizado os escritos hindus, e ele entregava os livros e dizia: leia, olha, para você almoçar você vai ter que recitar esse capítulo, para você almoçar você vai ter que meditar nesse capítulo. E antes de ela comer, ele então falava: o que você leu? Me diga, conte, narre, o que você decorou desse capítulo. E quanto mais ela estudava dos livros hindus, mais angustiava ela ficava. Quando ela mais estudava, mais triste, mais abatida, mais vazio ela se sentia. E seus pais, líderes hindus, morreram cedo, e ela ficou órfã de pai e órfã de mãe aos 16 anos. E aos 16 anos, ela começou a namorar um homem de outra casta. Para o povo brahmane, isso aí era absurdo. Mas ela se casou com um advogado, e então ela teve que sair da sua terra, ela teve que fugir da sua terra, e ela sai da sua terra, e ela se muda para a Europa, ela se muda para o país de Gales, exatamente no período em que Evan Roberts tinha recebido os dons do Espírito Santo, e tinha largado, tinha estendido a unção de Deus sobre a vida dele, e foi algo tremendo e maravilhoso. E ela ia no culto, manhã, tarde e noite, ela queria aquilo, e de repente ela foi batizada com o Espírito Santo, e todo aquele vazio que os escritos hindus trazia foi saciado e preenchido pela presença do Espírito Santo, e ela começou a viver uma alegria e uma glória que ela não conhecia na Índia, que ela não conhecia nos escritos hindus, e ela foi cheia do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, órfã de pai, órfã de mãe, mas ela tinha um esposo que era advogado, muito bem sucedido, ela tinha um irmão que acompanhou ela na Europa, no país de Gales. Passado poucos meses, o marido morreu, mais alguns dias o irmão morreu, e ela ficou sozinha ali no país de Gales, e o Espírito do Senhor disse a ela: agora volte para o seu povo, volte para a sua pátria, volte para os hindus, para a Índia, e estabeleça ali uma casa de órfãs e uma casa de mulheres viúvas. E ela estava naquele primeiro amor, naquelas primeiras obras, na plenitude do Espírito. Ela não olhou para os obstáculos, ela não olhou para a oposição, ela não olhou para a resistência, ela não se preocupou com as adversidades que aconteceria na Índia. Como uma mulher de uma casta dos brahmanes vai fazer um negócio desse? Não. Ela foi para lá, e quando ela chegou lá, ela começou a acolher as meninas órfãs, ela começou a acolher as mulheres viúvas. Em poucas semanas ela estava com 300 mulheres dentro
pedindo abrigo. 300 mulheres dentro da sua casa, e essas 300 mulheres, órfãs e viúvas, de repente ela começou a contar a experiência que ela teve com o Espírito Santo. Ela começou a contar como que eram os cultos no país de Gales, e ela começou a semear isso no coração das órfãs, ela começou a semear isso no coração das viúvas. Meu amado, aquelas meninas, elas iam dormir, elas se ajoelhavam e dormiam de joelho pedindo: Senhor, se o Senhor fez no país de Gales, tu podes fazer na Índia. Se o Senhor fez no país de Gales, tu podes fazer na Índia. Se essa mulher, o que ela está falando é a verdade, nós queremos viver essa experiência, nós queremos viver essa plenitude, nós queremos viver essa unção. Meu amado, passado algumas semanas, uma das garotas órfãs, um quarto gigante, tinha diversas camas, e uma das garotas órfãs, às 3 da manhã, ela é batizada no Espírito Santo, dormindo. E ela acorda falando em línguas, ela acorda gesticulando e falando em línguas, e ela gritava em línguas no sonho, ela gritava, de maneira que a colega de quarto acordou, quando olhou para a cama dela, falou: está pegando fogo, está pegando fogo, está pegando fogo. Ela olhava para aquela colega de quarto, e ela via a cama incendiada. Ela correu para a sala, ela foi ao banheiro, ela pegou um balde, ela encheu de água, e ela foi jogar água na sua colega de quarto. E quando ela chegou no quarto, ela viu que não era fogo, ela viu que era a unção do Espírito Santo de Deus. Resumindo a história, porque o testemunho é lindo e maravilhoso, das 3 às 6, as 300 internas, todas as órfãs e todas as viúvas, foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, e começou um avivamento na Índia, começou um avivamento no território dos hindus, porque uma garota decidiu expandir, decidiu estender, decidiu alargar as estacas da tenda. Meu irmão e minha irmã, o Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje. O Deus que fez no passado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquele que está disposto a expandir, aquele que está disposto a alargar, aquele que está disposto a estender, Deus coopera com ele, com sinais, prodígios e maravilhas. Haveria alguma coisa impossível ao nosso Deus? Essa é uma das histórias dos avivamentos de pessoas que decidiram, como Evan Roberts, sonhar os sonhos de Deus. Pessoas que decidiram ampliar, estender, alongar, firmar. Pessoas que decidiram. Então, para concluir, eu coloco aqui: como empreender, como estender uma grande obra de Deus. Em primeiro lugar, ouse sonhar os sonhos de Deus. Abra mão dos seus sonhos e sonhe os sonhos dele. Que os sonhos dele sejam os teus sonhos. Que você alinhe a sua vida aos sonhos de Deus. Deus projeta, Deus planeja, mas você tem que alinhar os teus sonhos aos sonhos de Deus. Você tem que abrir mão dos seus sonhos para começar a viver os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus muitas vezes nos levam a caminhos que são desafios, a situações que não são muito agradáveis. José começou a sonhar. José via 11 molhos que se dobrava e o dele se destacava. José sonhou outro dia e de repente ele viu o sol, a lua e as estrelas se dobrarem e a estrela dele se levantar. Ele foi correndo contar ao papai, ele foi correndo contar aos irmãos. Mal sabia ele o preço que era aquele sonho, mal sabia ele aquilo que ele teria que passar para poder viver os sonhos. Meu irmão, pelo menos 17 anos, ele é rejeitado pelos irmãos, ele é jogado na cisterna, ele é vendido novamente, e aí Potifar compra, o chefe da guarda, ele começa a se destacar dentro da casa de Potifar. A esposa de Potifar se interessa pelo garoto. Para não cair em adultério, ele tem que fugir. Para não cair no pecado, ele sai correndo.
ele é caluniado, ele é difamado, ele vai para a prisão, ele é esquecido na prisão, ele interpreta 2 sonhos na prisão, por 2 sonhos ele é vendido, por 2 sonhos ele interpreta na prisão e é reconhecido, mas ele fica esquecido lá, até chegar o momento que Deus dá um sonho para Faraó, e quando Deus dá o sonho a Faraó, o copeiro se lembra de José. Oh meu Senhor, lá na prisão, lembra 2 anos atrás, lá tem um homem que interpreta sonhos, lá tem um homem que na verdade, ele é semelhante ao filho dos deuses, porque olha, interpretar, ele interpretou em 3 dias, se cumpriu, manda chamá-lo, e quando vão chamar José, ele faz a barba, ele apara o cabelo, ele troca as vestes, e ele se apresenta diante de Faraó. Pois não, Faraó, pode dizer Faraó, olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos, que você tem uma capacidade, eu não, o Deus de meus pais, o Deus de meus pais, me deu essa capacidade, e olha, eu peço um tempo, e a partir daquele momento, ele começa a interpretar os sonhos de Faraó, porque na verdade, foi Deus que deu os sonhos para ele, foi Deus que deu os sonhos para o copeiro e para o padeiro, foi Deus que deu os sonhos para Faraó. Meu amado, se você ousa sonhar os sonhos de Deus, Deus vai te colocar em patamares mais elevados, que você vai precisar estender, que você vai precisar largar, que você vai precisar ampliar a tua tenda, para poder conter aquilo que Deus vai fazer na tua história. Em segundo lugar, você precisa aceitar passar pelo altar do desafio. Deus nunca usa alguém sem antes desafiá-lo. Deus nunca usa alguém sem antes prová-lo. Todo grande homem ou mulher de Deus, na palavra dele, passaram por grandes desafios. Muitos deles passaram por grandes traumas, a ponto do salmista dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. O próprio José, quando ele se revela para os irmãos: eu sou José, eles ficaram preocupados, agora ele vai nos matar. Não, fique sossegado, porque hoje eu entendo que foi Deus que fez todas as coisas, que foi Deus que operou essa situação, que foi Deus que realizou. Meu amado, quando você ousa sonhar os sonhos de Deus, e quando você está disposto a passar pelo altar do desafio, Deus vai te levar a caminhos largos, Deus vai te levar a caminhos amplos. Jesus se fortalecia no deserto da terra, onde outros morreram, ele se fortalecia, onde outros desistiram, ele se fortalecia. Todos os grandes homens de Deus aceitaram passar pelos desafios de Deus. Abraão ouviu um desafio: toma o teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, e sobe o monte Moriá em sacrifício. Ele sobe o monte Moriá em adoração. Mas quando Deus pediu Isaque, Deus queria o coração de Abraão. Quando Deus pediu Isaque, Deus estava fazendo um desafio para Abraão e provando o coração, provando a fé de Abraão. E Abraão entendeu: peraí, se o Senhor me diz que de mim vai fazer uma grande nação através desse menino, eu posso matá-lo lá em cima, mas eu sei que o meu Deus não mente, eu sei que meu Deus não volta atrás, eu sei que aquele que falou é fiel para cumprir. Ele subiu determinado, e na hora que ele foi abaixar o cutelo, o anjo segura suas mãos e diz: não faças tal, agora sei que temes ao Senhor. Quando nós olhamos para os desafios dos homens de Deus, nós entendemos que só consegue aceitar desafios quem está no centro da vontade de Deus para as suas vidas. Moisés teve que aceitar o desafio de retornar ao Egito para tirar o povo hebreu do Egito. Mas em terceiro lugar,
Prepare-se para enfrentar oposições, prepare-se para enfrentar o opositor. Todas as vezes que você empreender algo grande para Deus, vai ter resistência e vai ter oposições, mas se Deus deu o sonho, você vai conquistar, você vai possuir, você vai alargar, você vai estender, você vai ampliar e você vai viver aquilo que Deus te mostrou. Quarto lugar, dê ao mundo mais do que o mundo espera de você. O mundo está acostumado a mendigar o que quer, mas o servo de Deus, ele está disposto a caminhar a segunda milha. E se te pedirem a tua capa, dá-lhe também, além da tua capa, a tua túnica. Ou seja, nós temos que entender, meu amado, que nós temos que ir além, nós temos que elastecer, nós temos que esticar. E em quinto lugar, se você quer empreender uma grande obra para Deus, aprenda a dar toda a glória a Deus, aprenda a honrar ao Senhor, porque é Ele que te dá capacidade para conquistar, é Ele que te dá capacidade para possuir, é Ele que vai colocar nas tuas mãos algo muito além daquilo que você sonhou. E sexto e último lugar, se você quer fazer uma grande obra para Deus, não estabeleça limites humanos, estique, continue esticando, continue elastecendo, porque assim transbordará para a direita e para a esquerda. Então eu concluo dizendo, só pode viver este milagre de ampliar, estender, alongar e firmar, aquele que busca a plenitude do Espírito Santo, aquele que busca o enchimento do Espírito Santo. Na nossa capacidade nós jamais vamos conseguir, mas na força do Senhor, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para que através do revestimento do Espírito, Ele te capacite para fazer o que Ele te chamou para fazer. Através da plenitude do Espírito, Ele te direcione aquilo que precisa ser feito. Meu amado, estamos chegando num tempo nesse mundo, em que vamos precisar de um revestimento especial, vamos precisar de uma unção especial. A única coisa que pode ser a solução para a nossa geração é um avivamento, e um avivamento só vem quando houver um povo sedento, quando houver um povo faminto, quando houver um povo quebrantado. A solução da nação não está num governo, não está num partido, não está na política, não está num plano econômico. Deus disse a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.